Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver eu lhes darei, maus pastores um dia de sol. Caros irmãos e irmãs da paróquia Sangue de Cristo, alegria de reencontrá-los, mesmo nesse tempo de pandemia, à distância, mas a alegria de poder me sentir bem próximo de vocês, através do seu pároco, o Padre Luiz Maurício, grande amigo, grande irmão, um grande abraço. Nós estamos refletindo sobre o tema O sangue de Cristo nos fez casa da palavra. E temos como referência as diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil, os pilares da Casa do Pão, a Casa da Palavra, melhor dizendo, e a Palavra de Deus nos coloca no Atos dos Apóstolos, Atos 2, 42, eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, fração do pão e às orações. Então, a importância de cada um de nós celebrarmos a palavra de Deus e sermos irmãos e irmãs, criando assim a casa da palavra. Casa da palavra que é a acolhida, né, das pessoas que chegam para partilhar a palavra de Deus. Mas também a casa da palavra em saída, ou seja, aqueles que se alimentam da palavra, aqueles que se alimentam da Eucaristia e se tornam missionários, em levar a palavra às casas, sendo discípulos e missionários do Senhor. É interessante que os nossos círculos bíblicos, que nos ajuda a fazer a palavra de Deus circular nas casas, nas famílias, e ainda mais nesse tempo de pandemia, como que nós estamos divulgando a palavra de Deus através das mídias? E aí então você que acolhe a palavra, partilha a palavra, lê a palavra de Deus, tornando a sua casa uma casa da palavra. E aí então, nessa partilha da palavra, como que cada um de nós vai crescendo na fé, na intimidade com o Senhor. A palavra de Deus nos leva a uma intimidade com Deus. E na intimidade com Deus, a gente fala, a gente se revela a Deus, se entrega nas mãos de Deus. A vida do justo está nas mãos de Deus. E também a gente recebe de Deus o seu mandato, a gente recebe de Deus a sua palavra, o seu espírito, a sua força. Então a palavra de Deus nos conduz no caminho do Senhor. A palavra de Deus é luz para os nossos pés, para os nossos passos. Não andamos no escuro, porque a palavra de Deus ilumina o nosso caminho. Por isso a gente sabe por onde andar, por onde caminhar. O Senhor nos guia, o Senhor nos mostra o caminho de vida e de luz. Então, a casa da palavra nos leva a essa intimidade com o Senhor, a partilha da palavra. E aí, então, essa palavra partilhada, vivida, testemunhada, anunciada com alegria. O Papa Francisco fala muito desse tema, anunciar a palavra de Deus com alegria. A alegria faz parte do cristão. Mesmo com tantas situações de morte, mesmo com tantas situações, né, devido à pandemia, de isolamento, né, de afastamento social e tudo mais, a gente é chamado a ser sinal de vida, de luz, de esperança e alegria também para as pessoas que estão perto de nós. Porque o nosso testemunho, a nossa fé, nos leva a essa comunhão com Deus. Então é importante a gente viver essa missão tão bonita que nos aguarda. E a paróquia Sangue de Cristo, eu fiz visita pastoral aí há uns tempos atrás, foi logo quando eu cheguei aqui, no estado do Rio de Janeiro,
né, como bispo auxiliar. Então, guardo no meu coração uma alegria muito grande e um povo fervoroso, né? Então, a importância da gente dar continuidade à missão, dar continuidade ao nosso trabalho missionário, né? E assim, então, fazer com que a palavra de Deus possa ressoar em todos os cantos, ressoar em todos os caminhos. Cada um de nós sejamos mensageiros do Senhor, envolvidos pelo Espírito do Senhor, comprometidos com a construção do reino, comprometidos com a justiça, sendo promotores da paz e da vida. Então a palavra de Deus nos fortifica. Ai de mim se eu não evangelizar, diz São Paulo. Então a importância da gente anunciar a palavra de Deus com alegria. A casa da palavra, onde a gente se reúne para ouvir a palavra e da onde a gente sai para partilhar a palavra escutada. E aí também nas casas anunciar essa palavra. E também é interessante a gente ver como que a palavra de Deus nos fortifica, nos fortalece, nos anima para caminhar seguindo Jesus mais de perto. É muito importante a gente ler pelo menos um trecho da palavra por dia. A gente lê principalmente os evangelhos, onde está ali a vida de Cristo, onde São Paulo nos ensina a enraizarmos-nos em Cristo, alicerçar, criar como Cristo o alicerce da nossa vida, construir a nossa casa sobre essa rocha firme que é o Cristo, e assim então dar o nosso testemunho, porque as tempestades, os ventos sempre vêm, né? Mas a casa bem construída, bem edificada, bem sedimentada, ela perdura. A casa que é construída sobre a areia, sem o testemunho, sem a convicção da fé, da força do Espírito, aí então logo a casa cai. Então, meu irmão, minha irmã, somos chamados a viver esse testemunho, somos chamados a viver esta comunhão profunda com Jesus Cristo, acolhendo sua palavra, acolhendo os seus mandamentos, permanecendo nele, né? E assim também que ele permaneça em nós. E assim, então, seremos felizes, porque Deus é a causa da nossa felicidade, a causa de nossa alegria, a causa da nossa vida, né? E assim, então, vamos anunciar com alegria este Evangelho, anunciar com alegria a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, como diz o Papa Francisco. Então, é um prazer muito grande estar aí com vocês, nessa mensagem, né, onde o sangue de Cristo nos faz casa da palavra, ouvir, contemplar e praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ajuda a ter intimidade com o Senhor. E nessa intimidade somos discípulos, missionários, obedientes ao seu mandato de amor, onde ele nos envia para sermos pessoas mais amorosas, mais testemunhando o seu amor, testemunhando, né, a sua vida entre nós, e vida que causa luz para todos. Então, em tantos sinais de trevas, somos chamados a ser sinal de luz e de vida para todos. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o nosso pároco, o Padre Luiz Maurício, com quem eu trato com muito carinho, né, e assim, então, a gente possa ser feliz fazendo a vontade de Deus na nossa vida, a exemplo de Maria, nossa mãe querida. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei.